Olá, pessoal, sejam todos, todas e todes bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Robson, eu sou professor de História. Hoje nós teremos mais uma videoaula. A temática é sobre o Iluminismo, os principais iluministas, a corrente iluminista, o pensamento, a ideia, os movimentos que se direcionaram pós o iluminismo e que têm até hoje muita influência nas sociedades democráticas e afins. Antes de tudo, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com os seus. Vamos começar primeiro pensando a respeito dessa imagem. Essa imagem, quem é brasileiro, é bem tradicional. Brasília, efetivamente, a Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal. Eu pergunto para vocês conhecem esse lugar? Vocês conhecem as repartições, né, os prédios que estão colocados nessa faixa territorial? O que essa imagem representa para você? Qual o poder, qual a ideologia que passa ali por trás ao observar esse conjunto arquitetônico? É bom pensarmos que na foto nós temos a Praça dos Três Poderes, em Brasília, no Distrito Federal, onde está localizada a sede dos poderes executivo, que é o Palácio do Planalto, o legislativo, o Congresso Nacional, e o judiciário, o Supremo Tribunal Federal. É importante entendermos que a nossa Constituição de 1988, aclamada nos mundos democráticos, ela estabelece a divisão do poder do Estado em três poderes autônomos. São eles: o executivo, encarregado de governar e administrar os interesses públicos, vamos pensar na figura do presidente; o legislativo, que é o responsável pela elaboração das leis; nós temos então os deputados; o judiciário, que é o responsável pelo cumprimento das leis e zela pelos direitos dos indivíduos. Vamos pensar nos juízes, né? E existem esferas, né? Executivo, legislativo e judiciário. Existe a esfera num âmbito nacional, num âmbito estadual e num âmbito municipal. Além dos três poderes, a Constituição brasileira afirma que o Estado brasileiro é laico, não é vinculado a nenhuma religião e assegura ao povo a liberdade religiosa de opinião, de pensamento, entre outras manifestações. É interessante pensarmos o seguinte: as pessoas sempre tiveram esses direitos assegurados por lei? O fato de você pensar, falar sobre as suas ideias. Quando que os três poderes foram criados? Qual foi o momento da história que as pessoas começaram a pensar nessa divisão de poderes? A divisão dos três poderes e as garantias asseguradas pela Constituição têm suas origens lá no século XVIII, com o surgimento de um movimento que ficou conhecido como Iluminismo. Agora a gente vai tentar voltar ao passado e descobrir como tudo isso aconteceu. Vamos pensar nas origens do Iluminismo. O Iluminismo, de forma geral, foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa, no século XVII, e se desenvolveu especialmente no século XVIII, o qual ficou conhecido como o século das luzes, ou da Ilustração. O pensamento iluminista teve sua maior expressão na França e difundiu-se pelo mundo influenciando o movimento da independência das 13 colônias da América do Norte, a Revolução Francesa e os movimentos de independência na América Latina, inclusive aqui no Brasil. É interessante nós pensarmos que iluminismo é um movimento intelectual, ou seja, um conjunto de ideias. Iluministas são os filósofos que desenvolveram essas ideias. Para estruturar o iluminismo,
Existiram algumas condições para o seu desenvolvimento. Vamos pensar em algumas. Nós temos a ascensão econômica da burguesia. A classe burguesa lutava contra a intervenção do Estado na economia. A Revolução Científica do século XVII, um movimento que mudou a visão do homem moderno, a utilizar-se da razão e da ciência para explicar a realidade. Antes, a igreja explicava os acontecimentos por meio de preceitos religiosos e da fé. E a crise do antigo regime, a insatisfação contra os governos absolutistas, que vai gerar, efetivamente, uma manifestação dos pensadores iluministas que criticavam o antigo regime, combatendo o absolutismo dos reis, os privilégios da nobreza, do clero, a imposição religiosa e as práticas mercantilistas. Nesse contexto em que surgiu o iluminismo, desde a Idade Média, a visão teocêntrica, marcada pelo misticismo religioso, dominava a Europa. Neste período, predominava o uso do pensamento escolástico, que buscava conciliar, vincular fé e razão. A partir do século XVII, em meio à insatisfação por causa da opressão exercida pelos monarcas absolutistas, surgiu uma nova possibilidade para explicar o mundo fundamentado na razão. O mundo físico e seus fenômenos deixavam de ser justificados pela religião e passavam a ser explicados pela razão. Era a valorização da ciência e da racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos acerca da natureza e da sociedade. É interessante nós pensarmos o conceito já trabalhado nas últimas videoaulas sobre teocentrismo. Do grego, theos significa Deus, kentron, centro, que é a concepção segundo a qual Deus é o centro do universo. Tudo foi criado por ele e por ele é dirigido, e não havendo outra razão além do desejo divino sobre a vontade humana. Tá? Se vocês pegarem depois a aula sobre renascimento cultural, vocês vão ver uma nova possibilidade conceitual que vai chocar com o teocentrismo, que é o antropocentrismo, onde o ser humano vai ser colocado numa condição central. O iluminismo rompeu, então, com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos sobre a natureza e a vida em sociedade. Mas o que significa luz? Qual a importância do significado de ilustração, iluminismo, iluminar? Luz acaba convergindo com o iluminismo, que traz uma possibilidade de razão. Então, as pessoas esclarecidas, as pessoas iluminadas, elas efetivamente conseguem raciocinar, conseguem interagir com essa possibilidade de ideias. E a ideia da escuridão? Para os iluministas, a ideia de trevas está interligada com a ideia de ignorância. As pessoas que estão nas trevas, elas são ignorantes. Ignorantes pelo fato de não conhecer um determinado tipo de conhecimento, não querer se aprofundar em um determinado tipo de conceito, teoria. Por isso, elas se encontram nas trevas. Elas não são iluminadas. Iluminar significa combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade da época. Para os filósofos iluministas, o uso da razão era a melhor maneira de construir um mundo baseado na verdade, na liberdade e no progresso. Acreditavam que as pessoas eram livres, autônomas e tinham capacidade de pensar por si mesmas. A ignorância, gerada pela aceitação de dogmas religiosos e a submissão aos governos absolutistas, tinha impedido o cidadão de desenvolver as suas potencialidades. Agora, a sociedade deveria ser guiada pela razão e pela ciência, e não mais pela fé e pela religião.
A luz da razão nas palavras de René Descartes. Nós temos frases de efeito. Olha o que René Descartes diz no livro Meditações Metafísicas, de 1640. Nunca devemos admitir, senão, aquilo que a razão nos mostra como evidente. Em caso algum, podemos aceitar o que nos é imposto pela nossa imaginação ou pelos nossos sentidos. Olha a importância que ele dá ao desenvolvimento e a essa atividade racional. Esclarecer é educar. As novas ideias eram propagadas nas academias científicas e de ensino, nos salões, nos clubes e nos cafés. Além das descobertas no campo da ciência, falava-se sobre arte, política, economia, questões sociais e etc. Com a ajuda da imprensa, as ideias iluministas foram divulgadas em jornais, revistas, livros. Um importante veículo para divulgar o pensamento iluminista sobre história, política, economia, arte e sociedade foi a criação da enciclopédia. A enciclopédia que iluminava, a enciclopédia que trazia todos os conhecimentos até então feitos da história da humanidade. A enciclopédia abordava diversas áreas do conhecimento e divulgava as ideias filosóficas e políticas do iluminismo. Quem foi que organizou esses conhecimentos num livro, né? numa publicação que efetivamente vai ser dissolvida para a sociedade? Denis Diderot, de 1713 a 1784, e o Jean d'Alembert, a 1717 e 1783. A obra contou com a colaboração de aproximadamente 140 autores, entre eles Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Foi condenada pelo governo, pela igreja, como subversiva, mas circulou clandestinamente, influenciando as mentes da época. Nós temos a imagem que retrata efetivamente a capa introdutória da enciclopédia, na imagem que é o qual vocês conseguem observar. Esses dois foram os que organizaram e publicaram a enciclopédia, o Denis Diderot e o Jean d'Alembert. É interessante pensarmos, pararmos e refletirmos. Qual é a importância da enciclopédia? Há um tempo atrás, ela ficou intitulada de Barça, um conjunto de livros. Cada livro tinha, de uma letra a outra, um conjunto de armazenamento de conhecimento. O primeiro livro ia, exemplo, de A até C. Então, todos os conhecimentos de A a C estariam naquele livro. Num outro livro, né, D a G, e assim sucessivamente. Qual é a importância do armazenamento de conhecimentos? Qual a importância da enciclopédia? De que forma adquirimos conhecimento e informação nos dias de hoje? Vamos tentar comparar essa realidade com a da França na época em que foi publicada a enciclopédia. Será se hoje é mais fácil nós adquirirmos o conhecimento formal? Vamos pensar no século XVIII na França. Será se era tão fácil assim? O acesso à informação e ao conhecimento é muito importante para o aperfeiçoamento da democracia. Em nosso país, todas as pessoas têm acesso ao conhecimento e à informação? Quem que possui o poder do conhecimento no Brasil? Quem que possui o privilégio de ter acesso à educação formal no Brasil? São todos? Ou existem classes? Ou existem grupos? Elites? É interessante pensarmos sobre essas singularidades. E na sua opinião, o que poderia ser feito para aumentar o acesso à informação no Brasil? Quais são os princípios e as ideias do iluminismo? Na imagem, nós conseguimos observar o Salão de Madame Geoffrin, uma pintura de Le Monnier, de 1755.
A tela retrata diversos pensadores iluministas em uma reunião. Eles debatiam e divulgavam suas ideias em clubes, cafés, salões literários e da aristocracia. O iluminismo ele defendia a igualdade jurídica, a tolerância religiosa e filosófica, a liberdade pessoal e social, o direito à propriedade privada, a defesa do contrato como mediador das relações sociais, a maior participação política da sociedade, o governo representativo. É interessante pensar, a ideia da liberdade, de liberdade foi muito importante para os iluministas. Na sua opinião, o que você pensa sobre liberdade? Você é livre nessa sociedade democrática? Até que ponto, até que nível chega a tua liberdade? E o iluminismo combatia o absolutismo monárquico, a intervenção do Estado na vida econômica, o mercantilismo, a tese do direito divino dos reis, a participação da igreja na vida pública e as verdades reveladas pela fé. É interessante lembrarmos, né, a respeito da teoria do direito divino dos reis, que era a teoria que servia para legitimar o poder e a autoridade dos reis, afirmando que seu direito de reinar provinha da vontade de Deus. Os principais pensadores iluministas, vamos pensar, respectivamente, Voltaire, o Rousseau, o Maurice Quentin de la Tour e o Montesquieu. Voltaire, 1694-1778. Uma frase de efeito. Posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Voltaire era o pseudônimo, né, um apelido de François-Marie Aurèle. Defendia a liberdade de pensamento, a igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Criticava a igreja, o absolutismo, propondo a participação da burguesia esclarecida no governo. O Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, traz como frase de efeito: o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Ele escreveu várias obras, as mais destacadas são o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos das Desigualdades entre os Homens, onde ele criticava a propriedade privada por ser a raiz das infelicidades humanas, e o Contrato Social. Defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade de direito para todos. O Montesquieu, 1689 a 1755, traz como frase de efeito: é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Lembrem lá da primeira imagem dessa videoaula, da separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Eis o iluminista que vai dividir os poderes a partir dessa ideia. Era contra o absolutismo, então a forma de governo que concentrava todo o poder do país nas mãos do rei, afirmava que somente o poder poderia limitar o poder, criticava a interferência política do clero, defendia aspectos democráticos de governo e o respeito às leis. Em sua obra, O Espírito das Leis, defendia a divisão do poder em três. Então, o legislativo, que era composto pelos representantes da população, que fariam as leis do país. O executivo, que era responsável por executar essas leis e administrar os negócios públicos. E o judiciário, que era encarregado de aplicar as leis. Portanto, essa divisão era o que garantiria o cumprimento das leis vigentes e a liberdade dos cidadãos. O John Locke, 1632 a 1704, traz o seguinte: ele fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar
faz nosso o que lê. Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. A ideia da racionalidade por trás daquilo que a gente lê. Locke criticou a teoria do direito divino dos reis e combateu o absolutismo. Para ele, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Admitia sua supremacia, mas este deveria respeitar as leis natural e civil, zelar e defender os direitos naturais do cidadão, senão o povo poderia destituí-lo. Defendeu a separação entre igreja e Estado e a liberdade religiosa. Acreditava que a mente de uma pessoa, ao nascer, era uma tabula rasa, uma espécie de uma folha em branco. E somente com as experiências vividas é que se adquire conhecimento e personalidade. Há uma nova teoria econômica. Até o século XVIII, o mercantilismo era a prática econômica predominante na Europa e adotada pelos reis absolutistas que expandiam a riqueza de seus países por meio do fortalecimento do comércio e da exploração colonial. Entretanto, os pensadores iluministas começaram a questionar as ideias mercantilistas, pregando o fim da intervenção do Estado na economia. Assim, surgiu uma nova teoria econômica denominada de fisiocracia. A fisiocracia quer dizer governo da natureza. Os filósofos economistas, adeptos da fisiocracia, eram chamados de fisiocratas. Os fisiocratas defendiam a liberdade econômica e a livre concorrência, em que o mercado se autorregulava pela lei da oferta e da procura, sendo regido pela ordem natural das coisas. Criticavam o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia. Para eles, as imposições impostas pelo Estado eram um obstáculo para o desenvolvimento econômico. Essa ideia estava clara na frase laissez-faire, laissez-passer. Deixai fazer, o deixai passar. Pronunciada ali pelo francês François Quesnay. Os principais fisiocratas. Nós temos o Adam Smith, 1723 a 1790. A principal obra desse fisiocrata economista é A Riqueza das Nações, publicada em 1776, onde ele defendia a ideia de que o trabalho e o acúmulo de capital eram a fonte da riqueza. Foi o primeiro a estudar o sistema capitalista. Portanto, capital que se soma ao trabalho tem a conclusão de uma verdadeira riqueza da nação. O François Quesnay, 1694 a 1774, a principal obra dele é intitulada de Quadro Econômico, publicada em 1758. Ele é autor da frase, né, laissez-faire, laissez-passer, deixai fazer, deixai passar. Foi o principal representante da fisiocracia e também colaborador da enciclopédia. Em sua obra, ele demonstra a relação entre diferentes classes e setores econômicos e o fluxo de pagamentos entre eles. Defende a ideia também de que o mercado é que define o que seria mais adequado para produzir. Outros nomes da fisiocracia, temos o Thomas Robert Malthus, o David Ricardo, o John Stuart Mill. Enquanto isso, em meio a toda essa efervescência de novas ideias, alguns governantes absolutistas foram adotando alguns princípios iluministas em seus países. Eles ficaram conhecidos como os déspotas esclarecidos. Professor Robson, o que é um déspota? Déspota é um rei, é um soberano, um ministro absolutista, um autoritário, um ditatorial. E por que ele foi chamado de esclarecido? Porque, em conjunto com o seu posto,
ele efetivamente trazia para as suas medidas, as suas mudanças em diversos setores, as ideias iluministas. Esses governantes, eles perceberam que as ideias iluministas estavam se espalhando e ganhando a aceitação do povo. Assim, sem deixar de ser absolutistas, colocaram em prática algumas ideias iluministas a fim de modernizar os estados que governavam, diminuir a contestação e aumentar seu poder e prestígio, enfraquecendo a oposição ao seu governo. Diziam-se governar em nome da felicidade do povo. As principais práticas adotadas entre eles foram o fim das barreiras comerciais e da censura aos livros, ampliar o acesso à justiça, dar assistência social aos mais necessitados, incentivo à educação, à arte e à atividade econômica. Os principais déspotas esclarecidos, na Rússia, nós temos Catarina II, na Prússia, Frederico II, na Áustria, José II, em Portugal, Marquês de Pombal, que assumiu aqui no Brasil medidas ríspidas, expulsando jesuítas, trazendo efetivamente o ensino laico, possibilitando uma reforma estrutural diante do cenário colonial aqui no país, aqui no Brasil. Deixo para vocês as referências bibliográficas utilizadas nessa videoaula, bem como a tabela de imagens. Muito bem. É isso, pessoal. Até uma próxima. Até mais.